Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso novo quadro FEMOSSA Explica. E hoje eu estou aqui com uma missão muito importante, que é basicamente defender a Bíblia. Quero fazer vocês acreditarem, quero fazer vocês crerem de que a Bíblia ela não é apenas um conto de fadas, mas ela é a nossa regra de fé e nosso padrão de vida absoluto, apresentando-se totalmente verdadeira. Então, segue aí para a vinheta. Bom, então antes de eu entrar realmente na defesa da Bíblia e de tudo que diz respeito a ela, a gente tem que entender, vocês têm que entender que quando a gente pensa em Bíblia, a primeira coisa que vem à nossa mente é a palavra de Deus, né? Porém, a palavra de Deus pode se apresentar de perspectivas diferentes, que são basicamente duas. Nós temos palavra de Deus, primeiramente como a pessoa de Jesus Cristo, né? Como a gente vê lá em João 1, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, enfim. E também nós temos palavra de Deus como a comunicação verbal do nosso Senhor. E aí, entrando nessa questão da palavra de Deus como uma comunicação verbal, ela pode se apresentar de quatro maneiras. A primeira é palavra de Deus como um decreto, que é basicamente uma ordem, se Deus falou, a água parou. E a gente encontra isso lá basicamente em Gênesis 1, no versículo 3, quando Deus diz, haja luz e houve luz. Então a gente tem uma ordem clara e direta de Deus ali. Em segundo lugar, nós temos a palavra de Deus como aplicação pessoal, que era basicamente quando Deus se pronunciava a alguma pessoa diretamente e de forma totalmente pessoal, como ele fez a Adão lá no começo da existência da humanidade. E como a gente encontra em Gênesis 2, versículo 16 e 17, onde Deus diz para Adão que de toda a árvore do jardim ele poderia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer, porque certamente no dia que ele comesse ele morreria. Então aqui a gente tem um exemplo de comunicação, de aplicação pessoal de Deus a algum ser humano. Como terceira forma, nós temos comunicação de Deus através de lábios humanos. É basicamente quando Deus se pronunciava a um profeta e ele ia lá e transmitia a sua mensagem a quem fosse o destinatário. E como exemplo, nós temos Deus dizendo a Moisés em Deuteronômio 18, versículo 18 até o 20, que diz assim: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhes pedirei conta. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. E como quarta e última forma, nós temos então a palavra de Deus de forma escrita, que é a Bíblia, que é basicamente o que nós conhecemos hoje. Então, além das palavras de Deus através de decretos, além das palavras de Deus de comunicação e aplicação pessoal, e além das palavras de Deus comunicadas por lábios humanos, nós temos também a palavra de Deus de forma escrita. E nós vamos ver então que a primeira aparição, que a primeira ocorrência dessa palavra de Deus de forma escrita aconteceu lá no começo, lá em Moisés, quando Deus então dá as 2 tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. E posteriormente, então, foram feitos os acréscimos, né? Tanto por Moisés, por Josué, pelos profetas, pelos apóstolos, até que o cânon fosse completo e fechado como nós conhecemos hoje. Mas aí nós nos perguntamos, né? Por que então nós temos hoje a Bíblia como a nossa principal, né? Nós cristãos temos a Bíblia como nossa principal regra de fé e conduta? Por que a forma escrita foi utilizada para ser a nossa principal regra de fé? Bom, existem alguns motivos. O primeiro deles é que a preservação de forma escrita ela se dá de forma muito mais precisa, né? Você não corre o risco de perder fatos ou então de ter esses fatos alterados, né, pela repetição oral ou então pela memória. Também com a forma escrita nós podemos ter a oportunidade de reexaminarmos as palavras de Deus. A qualquer momento você pode pegar sua Bíblia e conferir o que ela está dizendo lá. E não menos importante, a forma escrita é a forma que dá mais acessibilidade à maioria das pessoas no mundo. Então, a forma escrita da Bíblia, o fato de ter sido colocado em papel, dá a possibilidade de que mais pessoas tenham contato e conhecimento a respeito da palavra de Deus. Então, feita toda essa abertura, né, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, a gente vai entrar mais especificamente no cânon. E talvez vocês estejam se perguntando o que é cânon. Bom, eu vou explicar aqui rapidinho. Cânon é uma palavra grega que se deriva do hebraico, que tem por tradução como vara de medir. E se a gente for colocar nas nossas palavras hoje, né, inclusive o
próprio apóstolo Paulo fala em uma de suas epístolas, que basicamente cânon é regra de conduta para nós enquanto cristãos. É uma regra, é um padrão de conduta. Então, basicamente, o cânon é o conjunto dos livros que, compilados, formam o que a gente tem hoje como Bíblia. E para que esses livros, né, pudessem estar dentro desse conjunto que se chama Bíblia, eles passaram por um processo que se chama canonização, que é o processo, né, pelo qual a Bíblia recebeu a sua aceitação divina. Porque uma coisa é Deus falar com um profeta para transmitir uma mensagem, outra coisa é a igreja reconhecer que essa mensagem transmitida pelo profeta realmente é a palavra de Deus. E então, somente após esse processo que os livros vinham a receber canonicidade, que é o reconhecimento de como sendo inspirado por Deus. Nós temos que ter em mente que as palavras das Escrituras são as palavras pelas quais nós nutrimos a nossa vida espiritual. E por essa razão a gente pode reafirmar então o comentário de Moisés ao povo acerca da lei de Deus, que diz assim: porque esta palavra não é para vocês coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Deuteronômio 32, 47. Entendendo então o que é o cânon e como funciona, né, de forma bem resumida, esse processo de canonização para que os livros recebam canonicidade e possam formar a Bíblia, eu quero falar propriamente do cânon do Antigo Testamento e depois do cânon do Novo Testamento com vocês. Sobre o cânon do Antigo Testamento, a própria Bíblia dá testemunho a respeito disso, da formação desse cânon. Tanto que a coleção mais antiga das palavras de Deus de forma escrita se encontram nos 10 mandamentos, que vem então a formar o início do cânon do Antigo Testamento. E posteriormente, Moisés e Josué foram acrescentando, né, outros escritos a essas 2 tábuas que continham a lei de Deus como os 10 mandamentos. E talvez você se pergunte, né, se o fato de Moisés e Josué terem acrescentado palavras às escrituras não iria contra uma ordem direta de Deus de que isso não devia ser feito. Mas aí é o que nos leva a pensar de que, se eles fizeram isso, a única razão plausível para que se ocorresse dessa forma é de que eles tinham plena consciência de que estavam colocando no papel palavras autorizadas e vindas do próprio Deus. E mais tarde, né, outros ainda vieram a acrescentar palavras ao cânon bíblico, como os profetas, que receberam autoridade divina para isso. E o conteúdo do cânon do Antigo Testamento, então, continuou aumentando e aumentando até o fim do processo de escrita do mesmo, que se deu no ano 435 a.C., com os escritos de Malaquias. Portanto, tudo que está além de Gênesis até Malaquias, sejam escritos de estudiosos, sejam os livros apócrifos, né, que são aqueles pseudolivros canônicos que a Igreja Católica usa alguns, sejam qualquer coisa aí, tudo isso não faz parte do verdadeiro cânon, da verdadeira palavra de Deus, do que nós temos hoje como escrituras. E existem motivos para que esses livros, né, não estivessem na nossa Bíblia de hoje. O primeiro deles é que esses livros não atribuem a si mesmo o mesmo tipo de autoridade que nós vemos nos outros escritos do Antigo Testamento. Não foram escritos por profetas e tal, não tinham realmente plausibilidade de autoridade divina para estarem ali. Também não foram consideradas palavras divinas ou palavras de autoridade pelo povo judeu, que é o povo de onde se originou todos os escritos que nós temos na Bíblia hoje. E o mais importante é que não foram consideradas palavras divinas, palavras de Deus, por Jesus, né, que é o próprio Deus. Os judeus poderiam ter muitas controvérsias com Jesus, mas tem uma coisa que eles não se contradiziam, era na extensão do cânon do Antigo Testamento. E assim como Jesus, os outros escritores também não consideraram esses outros livros sendo como de autoridade divina. E uma curiosidade é que, segundo uma contagem feita, o Novo Testamento cita mais de 295 vezes os escritos do Antigo Testamento no próprio Novo Testamento, e nessas citações não é encontrada nenhuma palavra dos livros apócrifos ou de qualquer outra coisa. E em relação aos apócrifos, é interessante a gente pontuar que, na verdade, eles só foram acrescentados à Bíblia Católica no ano de 1546, no Concílio de Trento, que de forma ainda mais, entre aspas, surpreendente, se deu justamente nos mesmos anos em que estavam acontecendo a Reforma Protestante através de Martinho Lutero e que se espalhava de forma avassaladora, né, por toda a Europa. E são justamente os livros apócrifos, né, que dão realmente plausibilidade para o que a Igreja Católica defende, como a oração pelos mortos, justificação pela fé mais obras e não somente pela fé. E dessa forma, então, a Igreja Católica toma para si a autoridade realmente de poder dizer o que é canônico e o que não é. Enquanto nós, como protestantes, apenas concordamos, apenas aceitamos o que o próprio Deus já instituiu como sendo canônico ou não. Então nós vimos um pouquinho sobre o cânon do Antigo Testamento e agora a gente vai estar abordando um pouquinho do cânon do Novo Testamento.
Bem, deve ser lembrado, né, que o registro das Escrituras, ele se dá basicamente contando a história da redenção. Desde lá o chamado de Abraão e a história dos seus descendentes, o êxodo no Egito, a saída do Egito, a fixação do povo então na Terra Prometida, depois o exílio e a volta do povo, sendo que o próximo estágio para isso seria a vinda do Messias. E é por isso que é totalmente coerente que não exista mais nada após Malaquias no Antigo Testamento e a história volte a ser contada na Bíblia somente em Mateus com a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. Bom, o Novo Testamento ele consiste basicamente em escritos dos apóstolos, porque foram eles principalmente que receberam capacidade para se lembrar de tudo, sejam palavras ou atos de Jesus, e colocarem no papel, como está escrito lá em João 14:26. E além disso, aqueles que têm as credenciais de apóstolo lá no Novo Testamento são aqueles que realmente possuíam autoridade divina sobre a igreja para poder falar e escrever em nome de Deus, em nome do próprio Deus. Assim como funcionava com os profetas no Antigo Testamento, que também tinham autoridade divina para falar por Deus. Então, nos escritos de Paulo, ele não somente alega que ele tinha autoridade divina para falar aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais coisa alguma penetrou no coração humano, como também que ao declarar essa revelação, fala não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando então coisas espirituais usando palavras espirituais, como diz em 1 Coríntios 2:13. E é por isso que nós não devemos nos surpreender de que os escritos do Novo Testamento são colocados ao lado dos do Antigo Testamento, como sendo palavras de Deus. E como exemplo disso, nós temos Pedro, que reconhece em sua carta, falando a respeito de Paulo, que não somente tinha consciência da existência de epístolas do apóstolo Paulo, mas também que tinha certeza e que incentivava e dizia às pessoas ali, aos destinatários da sua própria carta, de que as epístolas de Paulo deveriam ser consideradas e colocadas juntas com todas as escrituras. E ele estava falando disso a respeito do cânon do Antigo Testamento. Então a gente vê que os apóstolos eles tinham autoridade divina para realmente colocar no papel o que Deus queria que estivesse. E cabia à igreja então reconhecer isso. Ou seja, se for provado ou se foi provado que um escrito foi realizado por um apóstolo, automaticamente esse escrito ele era considerado como divino e como palavra de Deus. Mas a existência de escritos no Novo Testamento não produzidos pelos apóstolos mostram sim que tinham outros homens usados por Deus que realmente contribuíram para o cânon do Novo Testamento. E era tarefa da igreja então a poder reconhecer de que esses livros ou de que esses escritos tinham canonicidade, eram aptos para estar no conjunto ali compilado do que seria a Bíblia. E para algum desses livros, como Marcos, Atos, Lucas e talvez Judas e Hebreus, a igreja ela tinha sobre certas circunstâncias o testemunho pessoal dos apóstolos em relação a esses outros autores. Por exemplo, Paulo, que era muito próximo de Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Temos Pedro com Marcos também. Judas, pela proximidade com Tiago e por ser irmão de Jesus. Mas no caso de Hebreus, o livro ele teria sido autocorroborante, ou seja, a igreja teve que realmente reconhecer que aquelas palavras ali naquele livro eram totalmente inspiradas por Deus. E isso aconteceu mediante as próprias palavras de Jesus colocadas lá em João capítulo 10, versículo 27, que diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem". E então, após o processo de escrita de todos os livros do Novo Testamento, no ano de 367 depois de Cristo, na nona carta pascal de Atanásio, foi então contida a lista exata dos 27 livros que nós temos hoje no Novo Testamento. E 30 anos mais tarde, essa mesma lista foi reafirmada no Concílio de Cartago. Então essas são as duas listas mais antigas, definitivas e fechadas do que hoje é o nosso Novo Testamento. Portanto, a gente não deve mais esperar que outro livro vá surgir e vai preencher ali o Novo Testamento, porque assim como diz a primeira frase do livro de Hebreus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, gente, Jesus veio, a história foi contada do seu nascimento, da sua ressurreição, da sua morte e de como depois a igreja foi formada. Passou isso, acabou, não tem mais o que acrescentar. Tanto que no último livro da Bíblia, em Apocalipse, o apóstolo João vem dizer no capítulo 22, do versículo 18 até o 19: "Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro."
Então, a respeito de tudo que eu falei aqui sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, como nós podemos saber que os livros que estão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento são os livros certos, os livros corretos, inspirados por Deus? Bom, existem 3 fatores, sendo que o primeiro fator é o de confiança em Deus. A nossa confiança ela deve ser baseada totalmente na fidelidade de Deus e de que Ele, como um Pai amoroso e totalmente fidedigno, que não pode mentir, quer o melhor para nós e quer realmente que nós conheçamos a sua vontade através das Escrituras. E ainda, se isso não for suficiente para você, basta que você se lembre das palavras de Apocalipse 22, que nós acabamos de ler. Ali a gente vai encontrar várias punições, para quem acrescentar ou para quem tirar palavras do livro sagrado. O segundo fator, então, é a ação do Espírito Santo. A gente sabe que o convencimento mesmo só se dá através da ação do Espírito Santo no nosso coração e nas nossas vidas. E além disso, cristãos de todas as épocas, de todas as partes do mundo, por séculos, por anos, vem dizendo que nenhum outro livro falou tanto-lhes ao coração de forma tão surpreendente, assim como a Bíblia falou. E isso é basicamente confirmação do que nós encontramos em Hebreus 4:12, que diz assim: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E como terceiro e último fator, nós temos o fator histórico, mas não vou me aprofundar aqui, não vou entrar nisso, porque a Bíblia, ela é basicamente história, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, basta você ir lá no Google, na sua casa, digitar aí fatores históricos a respeito da Bíblia e da formação do cânon. Bom, já falei um monte aqui, mas digamos que você ainda não se convenceu de que a Bíblia é mais do que um conto de fadas, de que ela é verdadeiramente a palavra de Deus, nossa regra de fé absoluta, a nossa verdade essencial para tudo que nós façamos na nossa vida. Então, eu vou aqui apresentar para vocês mais algumas afirmações, mais alguns motivos para que você creia nisso. E eu vou fazer isso através de algumas características que comprovam a veracidade e a autoridade da Bíblia acima de qualquer coisa. A primeira característica é que todas as palavras na Bíblia são palavras de Deus. E isso é o que a Bíblia afirma a respeito dela mesma. No Antigo Testamento, se vê com muita frequência, várias vezes, principalmente os profetas, ao transmitirem mensagens ao povo de Deus, dizerem, assim diz o Senhor. E é muito legal que essa frase, assim diz o Senhor, pensando na maravilhosidade do nosso Deus e de como Ele fala com os homens no seu contexto, essa frase, ela era muito semelhante a uma frase muito comum na época, que dizia, assim diz o rei. E essa frase, assim diz o rei, ela era usada para introduzir um edito, um decreto, que deveria ser obedecido e não poderia ser revogado de forma alguma. Também no Novo Testamento nós temos várias passagens indicando que o Antigo Testamento era sim palavra de Deus. A exemplo de 2 Timóteo 3,16, que diz assim, vocês podem acompanhar comigo aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E também é bem legal a gente enfatizar que quando Timóteo fala o termo Escritura, a tradução original se remete justamente à palavra de Deus no Antigo Testamento, ao que era o cânon bíblico do Antigo Testamento. A respeito do Novo Testamento, afirmar que o Novo Testamento também era a palavra de Deus, a gente pode encontrar mais uma vez o exemplo de como eu citei anteriormente, lá em 2 Pedro 3,16, quando Pedro não somente tinha consciência da existência das epístolas de Paulo, mas também sabia e dizia aos seus ouvintes, aos seus leitores, para que as pessoas considerassem as Escrituras de Paulo juntamente às Escrituras do Antigo Testamento como sendo de autoridade divina. Mas aí talvez você esteja se perguntando e levantando uma objeção na sua mente, que eu também já fiz isso uma vez, e é normal, a respeito de uma certa ocasião, lá em 1 Coríntios 7,12, quando Paulo faz distinção entre as suas palavras e as palavras do Senhor, ao dizer, aos mais digo eu, não o Senhor. E nesse caso, a resposta se encontra um pouquinho mais para frente, logo mais no versículo 25, onde Paulo trata sobre as pessoas virgens. E ele faz isso justamente porque não havia nenhum mandamento direto do Senhor a respeito desse assunto. E, portanto, Paulo dá suas próprias instruções. E a gente crê que ele podia fazer isso justamente porque ele era um apóstolo credenciado por Deus, tinha autoridade divina para fazer isso. E além disso tudo que eu falei agora, nós também somos convencidos a aceitar as reivindicações da Bíblia como palavra de Deus à medida que nós vamos lendo. A nossa convicção de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, ela acontece à medida que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração e confirmando dia após dia a veracidade, a autenticidade das Escrituras.
E a gente tem que frisar sim que à medida que nós lemos é que nós vamos então recebendo toda essa confirmação. Eu duvido muito, né, que Deus vai te revelar, vai dizer, eis que te digo para você, né, no seu sonho aí, vai lá, pega aquela Bíblia ali e lê ela porque ela é inspirada. Isso não vai acontecer, muito provável que não. Mas você vai ter essa consciência de que ela é de fato inspirada à medida que você for lendo e lendo e lendo. E ainda, as palavras também de Deus são autocorroborantes, ou seja, elas não podem ser comprovadas por uma autoridade maior. Até porque se, por exemplo, a gente fosse tentar comprovar a autoridade da Bíblia usando coerência lógica ou então fatos simplesmente históricos, nós estaríamos então dizendo que a Bíblia tem uma autoridade menor do que esses fatos e do que essas lógicas. Ah, mas e a objeção contra o pensamento e contra o argumento circular? Sim, é verdade. A gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela toma para si essa condição de ser palavra de Deus, e a gente acredita que ela faz isso justamente porque ela é a palavra de Deus. A gente admite realmente que é um argumento circular, só que ele não é inválido para que nós defendamos que a Bíblia é a nossa autoridade definitiva e absoluta, pelo simples fato de que toda autoridade absoluta deve ser submetida à prova por essa mesma autoridade. E de outra maneira, não seria então a autoridade mais alta ou mais importante. E esse problema, entre aspas, ele não fica limitado a nós enquanto cristãos, mas ele está pautado, né, para todo mundo aí que tem alguma crença, que crê em alguma coisa, alguma religião ou que não crê em nada. Só que às vezes esse pensamento está imposto de maneira implícita e as pessoas nem percebem. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. E o primeiro exemplo é de um ateu que defende que a sua razão é sua autoridade última porque isso é o que lhe parece mais razoável. Argumento circular. Também temos pessoas que dizem, coerência lógica é a minha autoridade absoluta porque isso é o que me parece mais lógico. Mesma coisa, argumento circular. E não mais obstante, sei que não pode haver nenhuma autoridade absoluta porque eu não conheço nenhuma autoridade absoluta. Tudo limitado, basicamente, ao argumento circular. E como então a gente pode acreditar que o argumento circular da Bíblia é o argumento de fato que é autoritativo, é o único verdadeiro e os outros são falhos? Bom, um dos principais motivos é que os argumentos das outras religiões e crenças são completamente recheados de falhas, de incoerências dentro deles mesmos. E enquanto isso, a Bíblia, ela nos apresenta uma perspectiva real, uma perspectiva correta, totalmente coerente a respeito do que nós sabemos sobre o mundo ao nosso redor, a respeito do que nós sabemos sobre nós mesmos e a respeito do que nós sabemos sobre Deus. O porém é que, infelizmente, o pecado ele corrompe o ser humano e ele distorce toda essa visão, essa percepção que nós deveríamos ter. Se não houvesse pecado no mundo, certamente todos os seres humanos seriam convencidos de que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, sem falha alguma, zero defeitos. Mas, enquanto o pecado está no mundo, e nós realmente não temos condições de nos livrar totalmente dele, pelo menos por enquanto, nós precisamos de fato da ação do Espírito Santo nas nossas vidas para nos ajudar a sermos convencidos sobre a autoridade divina da Bíblia. Aí talvez também você se pergunte, mas e como que eu faço? Porque a Bíblia ela foi escrita por homens, Você está falando aí para mim que ela foi inspirada por Deus, mas quem escreveu, de fato, quem pegou lá na caneta, na pena e colocou na tinta lá e no papel, não foi Deus, o próprio Deus, exatamente, com exceção das tábuas de pedra, foram homens. O que a gente faz com isso? Bom, a gente aí usa então o nosso conhecimento de que sim, os seres humanos possuem personalidades diferentes, possuem meios sociais diferentes. Aqueles seres humanos que escreveram os livros, eles viviam em uma época diferente, num contexto diferente, tinham noções e percepções de mundo diferentes, mas que Deus se utilizou exatamente dessa personalidade, dessa diferença de mundo e percepção, para que os livros fossem escritos exatamente daquela forma. E por isso a gente pode crer que sim, as palavras ali são palavras totalmente de seres humanos, mas também sim, são palavras totalmente, inteiramente vindas da vontade de Deus. Se elas estão ali é porque Deus queria que elas estivessem ali. E isso foi feito de diversas formas, O processo se deu de diversas formas. Seja no ditado, Deus falando, escreve isso, como a gente vê em João, Como a gente vê com os profetas, assim diz o Senhor, vai e diz a Ezequias. E também temos o processo, da famosa pesquisa histórica, por exemplo, de Lucas, ao coletar dados de testemunhas oculares, que viveram com Jesus para escrever o seu evangelho. Nós temos ali autores que receberam visões, sonhos, autores que diziam estar no conselho de Deus, e também nós temos os apóstolos, que vivenciaram com Jesus e que foram capacitados pelo Espírito Santo para se lembrarem de todos os atos e fatos de Jesus de forma exata para que colocassem ali na Bíblia. Assim eu posso afirmar para vocês que não crer na Bíblia
e desobedecer a Bíblia é a mesma coisa que não crer em Deus e desobedecer a Deus. Nós, enquanto cristãos, somos chamados para obedecermos os mandamentos do Senhor, bem como crermos neles. Tanto que se formos lá para a igreja primitiva, nós vemos em ocasiões onde Paulo falava que as pessoas que não acreditassem ou que não obedecessem aos seus ensinos como palavra de Deus sofreriam punições, seja na igreja ou serem excomungadas e tal, e também poderiam até sofrer punições espirituais. A Bíblia ela é apresentada com total veracidade, gente. A Bíblia ela não pode mentir. Ela não pode mentir porque Deus não mente. Deus não é homem para que minta. E não apenas ele não mente, como também a total impossibilidade de que ele venha a mentir. Todas as palavras contidas nesse livro são palavras verdadeiras, e isso é muito claro, tanto que o salmista lá em Salmos 12:6 diz o seguinte: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurado 7 vezes. E inclusive até mesmo o Senhor Jesus falou em Mateus 24:35, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. As palavras de Deus são o nosso padrão definitivo de verdade. Jesus diz isso ao orar ao Pai em João 17, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Aqui Jesus não está falando simplesmente usando um adjetivo como a palavra de Deus é verdadeira. Não, ele está usando um substantivo ao dizer santifica-os na verdade, falando que a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade. Por isso a gente não pode ter qualquer dúvida a respeito disso. Nas crises existenciais da vida aí, de que você se pergunta, o que é verdade? Será que eu realmente sei a verdade? A verdade é o que Deus diz, e o que Deus diz está na Bíblia, então a Bíblia é a verdade. E se algum fato novo aí que surgir vier a contradizer a Bíblia? Bom, se a gente crê na inerrância da Bíblia, então se surgir algum fato que se diga contrário à Bíblia, significa que esse fato é totalmente falso. Porque cada fato verdadeiro é algo que Deus conhece de eternidade a eternidade, seja no passado, no presente, no futuro e depois do futuro. Tudo ele já sabe e tudo caminha conforme a sua vontade e toda a sua verdade. Mas o que acontece muito, e na verdade isso é de proveito para nós enquanto cristãos, para o nosso crescimento, é de que muitas vezes surgem fatos, dados científicos novos que nos levam a reexaminar realmente as Escrituras para ver se nós estávamos enxergando o que a Bíblia dizia de forma verdadeira. Não é se a Bíblia está falando a verdade, é se nós estamos entendendo a forma como deveria ser entendida. Vou dar um exemplo. A Bíblia ela não ensina que o Sol gira em torno da Terra, mas eu já vi muitas pessoas falando que a Bíblia defende sim o geocentrismo e também o terraplanismo. É um absurdo, mas tem pessoas que acreditam nisso e usam a Bíblia para se basear para defender as suas ideias doidas. E isso é até entendível para pessoas mais antigas, há séculos passados, onde não se havia uma tecnologia, um estudo tão avançado da astronomia. Então, a partir do momento em que o estudo da astronomia avançou e foi comprovado realmente que a Terra gira em torno do Sol, nós podemos então observar a Bíblia de forma certa. Nós podemos então ver que a Bíblia em nenhum momento defende lá o geocentrismo e terraplanismo e tantas outras coisas, mas que nós, enquanto seres humanos, os nossos antepassados estavam enxergando de forma diferente. E por que aquilo está escrito lá? Por que esses fenômenos são descritos dessa maneira, talvez um pouco confusas na Bíblia? É simplesmente porque as pessoas que escreveram, as pessoas que presenciaram, que estavam naquela época, não tinham justamente esse conhecimento. Eles estavam descrevendo o que eles estavam enxergando ali a olhos nus. Então, dessa forma, sempre que nós somos confrontados por um novo fato científico, por algum dado que surgir aí, que venha contradizer a Bíblia, bom, a gente tem que não somente olhar para esses fatos, mas também olhar para as Escrituras e reexaminá-las para ver se nós não estávamos fazendo uma interpretação errada do que está escrito lá. Então, isso é muito proveitoso para nós e para o nosso crescimento enquanto cristãos e enquanto pessoas. Então, gente, finalizando, nós devemos crer sim que a Bíblia é nossa regra de fé, nosso padrão de conduta e autoridade máxima absoluta das nossas vidas. Devemos ter em mente que as palavras de Deus, sejam lá as dos 10 mandamentos, depois acrescentadas por Moisés, Josué, os profetas e por último pelos apóstolos e demais autores do Novo Testamento, todas elas permanecem até hoje como palavras do nosso Senhor para nós, que nós temos o privilégio de podermos pegar e lê-las na nossa casa, lê-las ali no nosso cômodo, no nosso conforto. Foi esse o meio, a maneira escrita, a Bíblia, que Deus escolheu para transmitir a sua vontade e a sua verdade ao povo dele. E assim contar a história da redenção, nascimento, a vida, morte e ressurreição de Jesus. E nós assim devemos crer e também termos esperança nas palavras que estão nesse livro sagrado, de que em breve nós estaremos descansando eternamente com o nosso Senhor e conhecendo mais e mais. Então é isso, galera, espero que vocês tenham entendido e se convencido de fato sobre a autoridade absoluta e veracidade e
que a Bíblia é zero defeitos, que a Bíblia não erra, não tem como ter nada de contraditório na Bíblia. Espero que vocês acreditem nisso e tomem ela para si como regra de fé, realmente a padrão de vida absoluto. Um abraço, até o próximo vídeo. É nóis.